Todo day trader ele tem uma história do porquê decidiu ser day trader. Hoje eu vou contar a minha história do porquê eu decidi entrar nessa profissão tão difícil, embora é uma das melhores do mundo. Logo após a vinheta, vamos conhecer mais sobre o Fábio Águia. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Sejam bem-vindos para mais um semanal do Águia. Eu sou o Fábio Pittencourt, o Águia Trader, e hoje nós vamos falar um pouco da minha história, do porquê eu decidi ser day trade, como eu entrei nisso, como é que eu entrei nessa, né, de day trade, de investimentos, de bolsa, B3, é uma coisa que realmente até ali 2018 eu ainda não conhecia, era algo que parecia algo muito longe, né, da gente. Então vamos começar do início, né? Eu trabalhei como mecânico de aeronaves, né? Técnico de informação de aeronaves, desde 2001. Tá? Então, eu entrei como efetivo na Varig, antiga Varig aqui no Rio Grande do Sul, uma das maiores empresas aéreas do Brasil na época. Né? Entrei como estagiário, e aí em 2013 efetivei. E a partir daí, depois virou VEM, depois virou TAP. Então, eu trabalhei lá até 2018 como mecânico de aeronaves. 6 anos depois que eu entrei, eu me tornei líder de grupo lá na área de mecânica geral. Depois começou a ser HCT, que era hidráulica, comando, trem de pouso. A manutenção pesada mesmo, manutenção de hangar, né? Nós trocávamos trem de pouso, fazíamos manutenção em sistemas de voo, comandos de voo, flaps, slides, profundores, leme, tudo isso era com o meu setor. A gente era uma das linhas, né? Então eu era líder de grupo de umas linhas de manutenção de aeronaves. Trabalhávamos com 737, com o Embraer 190, trabalhávamos com o Fokker, Embraer 145, 767, Airbus. Então era uma linha muito era uma linha, era uma manutenção bem variada, assim. A gente não trabalhava só com tipo de aeronave, trabalhava várias. E na manutenção de aeronaves a gente tem aquela coisa da disciplina de certo, né? Qualquer parafuso que você for instalar, trocar, substituir lá na aeronave, você tem que usar um manual de manutenção. Tem que ter uma regra. Existem regras para te trocar um parafuso no avião. Qualquer coisa que for fazer, vai trocar lá aquela bandejinha que fica na frente ali do assento ali, embaixo ali tem um lockzinho, né, uma tramela, uma tramelinha, né, que a gente fala ali, aquilo ali tem no manual como que instala, né, aquilo ali. Então tudo no manual. Então eu cultivei essa coisa de fazer tudo pelo manual, de fazer tudo certinho. Em 2018 a TAP, né, aqui, ela fechou, né, suas operações de manutenção aqui em Porto Alegre. E aí eu acabei. Existia uma promessa de que outra empresa aérea ia pegar ali o parque de manutenção, aquela coisa. Eu acabei esperando, né? Que era coisa de meses, assim, que ia existir essa troca. Só que lá o parque de manutenção deu um problema de contaminação. Então a Flyport, né, ela não podia alugar para uma outra empresa enquanto o terreno lá estava contaminado por causa da oficina de galvanoplastia, resíduos, essas coisas assim. Aí travou um monte de coisa, né? Demorou para vir a manutenção de aeronaves novamente para o parque. Aí só tinha pista, nosso aeroporto é pequeno, então é limitado. Quando fechou a TAP, muita gente boa, né, da manutenção de aeronaves ficou no mercado. E aí o pessoal teve que sair para outros estados. O pessoal foi para Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, né? Então tiveram que sair. A minha condição não me permitiu isso. Por quê? Porque o meu filho mais novo, o Theo, ele é autista severo de grau 3, ele é nível 3, não verbal, né? E ele é totalmente dependente. Então não tem como eu não tinha como eu
ir para outro estado por causa de deixar a minha esposa sozinha com ele. Tanto é. Porque realmente é muito difícil, né, lidar com uma pessoa assim. Na época, ele tinha, né, tinha 8 anos, né, a TAP fechou. Então, é aquela coisa que a gente ainda não sabe como é que vai ser a fase adolescente dele. Então, como é que eu vou estar longe? Né? Mesmo pegando numa empresa que eu pudesse voltar no final de semana para casa, é difícil. Né? Eu vou deixar uma pessoa sozinha cuidando de uma criança, né, com um problema tão difícil de lidar. Né? Sem romantizar, o autismo severo, ele é pesado. É só buscar aí nas redes sociais, você olhar aí, né, algumas mães sozinhas cuidando de filhos autistas, e você vê o limite que elas estão lá, a condição, né, psicológica que essas mães estão. Então eu não poderia deixar a minha esposa sozinha, né, nessa situação, e eu lá, né, para longe trabalhar. Então era carta fora do baralho eu ter que sair. Não é falta de, né, porque não quis lutar pela profissão, não. Eu tive que abrir mão para poder ficar perto dele. Como tinha aquela esperança de abrir um parque de manutenção aqui de outra empresa, eu acabei. Até fiz aplicativo. Né? Comecei a fazer aplicativo, e aí, aquela coisa de pegar experiência, tu vai no YouTube, começa a ver vídeos ali sobre como lidar com os passageiros, né, os lugares perigosos, como evitar assalto, aquela coisa. Aí entrei num canalzinho lá, na época tem um cara, um dos melhores canais na época, né, sobre aplicativo. E aí eu peguei, comecei a seguir, né, fazer o aplicativo, fiquei por aqui, né, esperando que viesse logo a manutenção de aeronaves novamente por parte de manutenção aqui. Não, não veio tão cedo, demorou, passou 6 meses, eu estava fazendo aplicativo. E aí acabei vendo que realmente era perigoso, era uma coisa que não valia a pena, carro, eu não tinha um carro tão econômico também, era complicado. Bateram no meu carro, na época que eu estava fazendo aplicativo. Então, era um perde-ganho, não valia a pena. Você, acho que até hoje não vale muito a pena. E aí, não, aí parei. E aí, só que esse canal que eu seguia, o cidadão lá, ele começou a fazer day trade. Só mostrar uma estratégia lá, uma coisa. E aí disse que ia vender a estratégia dele. E aí eu tinha um dinheiro lá guardado, tipo, vou, né? Vou estudar, né? Estudar, vamos ver, daqui a pouco eu posso fazer o que eu faço no estava fazendo no aplicativo, posso fazer em casa. Coisa bem fácil, né? Fácil, tem trade, né? Então ele vendeu a estratégia lá, eu comprei a estratégia. Aí depois vi que era uma furada aquela estratégia, né? Mas era uma estratégia baseada em martingale, você ganhava bastante, muitos dias ganhando. Até que teve uma época quando tu perdia tudo, né? E aí ele era um cara que nunca, raramente perdia, parece que ele sabia, adivinhava, né, os que davam ruim, e a galera, né, quebrando, porque os dias que perdia muita grana, né? Então, acabei entrando no day trade por essa criatura aí, que hoje está muito bem, né? Graças, sei lá, ao Deus dele lá. Ele está muito bem, né? Tá lá com seus tantos milhares de seguidores, vendendo ainda aquelas estratégias, né, de marketing lá. Então entrei no day trade disso, né? Só que daí quando eu vi que era furada essa estratégia, eu comecei a procurar outras coisas. Daí conheci o Ogro, conheci o Ports, conheci Stormer, conheci Alex, seguia aquela coisa de estratégia, como tá, e eu vindo aqui para frente todo dia. E aí eu conversei com a minha esposa, ela falou assim, ó, tu acha que dá? Eu, ó, vai dar. Quando der, vai mudar de vida. E aí ela, não, então te apega, vai que eu vou segurar as pontas aqui por pouco. Claro que eu ajudo ela aqui, ela, né, eu trabalho dela, mas eu apoio, né, apoiando. E aquela coisa de cuidar do hotel, revezar, porque alivia, né? E só uma pessoa cuidando de uma criança autista dá muito trabalho. É pesadíssimo. Então agora aquela coisa, né, que a gente vai revezando, né? Uma hora leva ele no banheiro, uma hora dá banho, dá a comida, né? Cuida dele, e aí a gente fica cuidando, né? Nós dois cuidamos. E o day trade demorou para começar a trazer um retorno, assim, sabe? Demorou uns 3 anos. E aí até que teve um ano que empatou, e aí estou vendo o método Águia, né? Então no método Águia tem um pouco de porte, tem um pouco de ogro, tem do Zé Dólar, né?
Então, fui criando. E essa coisa método, né? O método Águia, eu trouxe muito da aviação, essa coisa do manual de manutenção, de tu seguir à risca o manual. Então, eu estava sempre buscando, assim, não, eu quero buscar uma maneira que eu vou olhar o gráfico, que eu vou seguir um checklist e eu vou conseguir ser lucrativo. Mesmo, né, ignorando, claro, várias coisas. Muitas pessoas dizem que o cara tem trader cego, que não quer olhar outras coisas. Mas eu percebi, nesse tempo todo de mercado, eu percebi que o stop, ele tá lá. Mas todo mundo toma stop. Quem não toma stop é mentiroso. Todo mundo toma stop, né? Então, claro que cada estratégia tem um pouco, até a galera que faz um preço médio, a galera que faz um marketing, dependendo, bem feitinho, sabendo se defender, com gerenciamento de risco, dá, né? Dá. Mas, no caso, eu preferi o método Águia, assim, desenvolvi. Ele tem a minha personalidade, tem um pouco dessa coisa, dessa disciplina, né, da parte da aviação, de tu ter que, para tu entrar numa operação, tem que fazer um checklist, estar de acordo com tudo isso, porque qual a chance, né, para diminuir essas chances de tomar stop. Então, o método Águia tem disso, né? Tem dessa coisa. E aí, depois dos 3 anos que eu, né, dei trade, perdendo, aquela coisa, né? Mas perdia pouco, né? Perdia pouco. Também nem tinha muito para operar, né? E aí teve a pandemia, e foi indo, foi indo. Aí acabou, né, se tornando, na época era o meu personal, né? Chamava de personal Mag. E aí, ano passado, começou a chamar método Mag, que é um método que pode operar qualquer coisa, pode operar qualquer gráfico. Não precisa saber preço, não precisa saber histórico, nada. É só reação ao gráfico. Quase um price action, né? Price action ele quase não usa, ele não usa médias, eu gosto de usar o médias, assim, mas é reação ao gráfico, disciplina e a gente consegue fazer dinheiro. Né? Então, é assim, essa é um pouco da minha história, né? Por que eu entrei no day trade, por que o day trade teve que dar certo, porque, claro que eu poderia trabalhar em outras áreas. A manutenção de aeronaves até já estava voltando aqui um pouco devagar, né, para Porto Alegre. Então, talvez, né, teria alguma coisa para mim lá. Mas agora, tipo assim, agora, no day trade, como a gente já está tendo resultado, né, qualquer coisa é difícil lá fora pagar o que o day trade pode proporcionar. Né? Então, teria que belo salário. Então, o day trade proporciona isso, proporciona essa coisa de poder ganhar acima da média, aquela coisa. Né? Claro que, né, todos os outros vídeos que eu já falei lá, né, para te fazer dinheiro no day trade, você tem que ter dinheiro. Né? Você não consegue fazer um milagre de aplicação. Né? Com pouco dinheiro, você pode fazer muito dinheiro. Você tem que ter muito dinheiro, aí você faz muito dinheiro. Você tem pouco dinheiro, você faz pouco dinheiro, mas é proporcional e é lucrativo. Né? Mas essa é um pouco da minha história aí do day trade, porque teve que dar certo, né? Porque senão eu ia ter que deixar uma pessoa empenhada com, né, numa situação que realmente não é fácil, né? O autismo severo, ele é complicado. Agora, né, o Theo já é adolescente, vai fazer 17 anos, né? Então, já tem barba, daí eu faço a barba dele, aquela coisa. O esquema do banheiro ainda, né? É uma coisa que é como a gente faz assim, quando eu vou no banheiro, né? Eu tenho que ir 2 vezes. Eu vou a eu e vai ele. Eu tenho que fazer eu e ele. Então, é assim, é trabalhoso. Mas é a vida, né? A vida se posicionou, se apareceu assim, e a gente tem que se virar. E o day trade, ele tem que ser a coisa. Foi aquela coisa assim, ou dá certo, ou dá certo. Já dá errado. Então, tem que fazer outra coisa e talvez me afastar. E aí seria problema por causa da profissão. Né? A aviação é uma coisa que eu amo ainda, é uma coisa. Bom, esses quase 18 anos que eu trabalhei na aviação, eu amava o que eu fazia. Não era trabalho, né? Que outra pessoa, às vezes, né, aparecia, uma pessoa insuportável aparecia no meio do caminho, mas o trabalho, né, se eu sobressaía de uma pessoa que outra ruim que aparecia no meu caminho. Aparece, né? Você lida com pessoas, uma que outra vai aparecer. Então, mas a maioria foram pessoas boas na aviação, bons amigos,
as amizades, realmente, até hoje, né? Elas ainda, elas, depois de mais, quase, quase 8 anos, né, que eu já saí, e somos amigos ainda, fora aqueles outros que passaram, né, e a gente é amigo até hoje, mais de 20 anos na área da aviação. Certo, hoje não é nada, né, nada muito interessante para o day trader, é alguma coisa mais sobre mim mesmo, mas era isso aí, só para você ficar sabendo, qualquer um, né, com qualquer profissão, pode virar day trader, né, eu sou um mecânico, né, mecânico de aeronave tem um pouco de glamour aí na coisa, mas é mecânico, mete com graxa, né, parafuso, né, óleo, então é bem isso mesmo, mecânica é mecânica, é assim. E vamos fazer um resuminho aí do gráfico agora, do que aconteceu essa semana. Fizemos um trade muito bom, né? Vamos tocar num detalhezinho ali bem rápido, talvez assunto para a semana que vem, falar sobre parcial, né? Se vale a pena fazer parcial ou não. Vou mostrar para o gráfico para vocês, né? E por que faz uma parcial? Protege, certo? Então vamos lá. Então, vamos aqui dar uma olhadinha no dólar, né? Como é que foi essa semana? Né? O dólar teve uma volatilidade ele tá irregular, né? Uma hora ele começa bem, daqui a pouco volta aquela volatilidade churuca, às vezes dá um candle grande, daqui a pouco tá muito estranho esse dólar, né? A gente que opera ele há anos aqui percebe isso, né? Então não tem muito o que fazer, tá? Ele até deu essa semana foram dois gains, né? E um stop. Então, praticamente 0 a 0 essa semana aí, né? Então, nada muito interessante. Então vamos dar uma olhada no índice aqui, tá? O índice é, deu um trade bacana essa semana. Foi terça-feira. Terça-feira. Foi esse águia aqui no índice. Esse águia aqui, um águiazão com alvo gigante. Então, e aqui, ó, detalhe, né? Então foi um águia, né? A gente ele até fez um pullback aqui, melhorou, depois ativou a entrada. Né? A gente acabou entrando aqui. Ele foi longe, né? Porque a gente tem espelhamento do águia, que é esse é 7, pelo 15, espelha para cima, né? Aí depois ainda ele fez até um outro range, teria espaço até os 200%, então daria para entrar aqui também. Só que é um pouco caro. Aí a gente até ajustou, né? A gente ajustou o nosso limite, era 300 pontos. Com essa volatilidade que o índice está, 400 pontos, senão tu fica de fora de tudo. Tem. Os 5 minutos vai ficar de fora de tudo que é entrada. Porque tá difícil encontrar uma entrada com menos de 300 pontos. Então a gente já passou para 400. Aí 400 ali, tenta, né, ver se rola uma promoção ou a gente dá uma gerenciada nos contratos. Porque é assim, é o que tá, é o que se apresentou, a gente teve que se adaptar. Não mudou o operacional, nada. Simplesmente o nosso gerenciamento até de margem de garantia, né? Também tivemos que se adaptar aí ao mercado, é o que ele está aí. Então a gente tem que, para operar, tivemos que mudar. Senão não vamos operar. Teve isso. Então foi muito bom. E aí, uma operação que nós fizemos, que foi a de ontem, tá? Que foi essa aqui, ó. Essa daqui é aquela coisa, né? Que às vezes a gente fica com aquela dúvida. Ah, será que vale a pena fazer parcial ou não, né? Então, no índice, imagina o mercado tá que nem aqui nessa operação. Aí, você entrou na operação. E aí, você entra nela, operação, e daí daqui a pouco ela começa a te dar. Aí daqui a pouco você tem, ó, 300, 400, 500 pontos. E aí, tu imagina tem que isso aqui voltar e tu tô indo tomar um stop. Tendo que ele chegou a entregar 800 pontos. Só por causa que, é alvo ou stop. Então, é isso que a gente tem que lidar às vezes. Será que vale a pena fazer parcial? Será que ou não? Né? Alvo cheio, top cheio, alvo cheio. Neste caso, era um alvão, um alvo cheio. Mas ele foi a 800 pontos e voltou e estopou. Imagina o mercado te deu 800 pontos e está com stop de 500.
Aí, né, abalo psicológico. Não é isso que tem que pensar. A gente tem um plano de como executar as nossas operações e vamos seguir o mês inteiro ou o ano inteiro. Certo, pessoal? Boa semana para vocês aí. Esperamos que a segunda semana também seja boa, que nem essa semana foi boa. O índice sobrou aí mais de 500 pontos para nós. E pelo método, né? E o dólar 0 a 0, não perdemos dinheiro. Né? Estamos indo. Vamos por lá. Uma hora o dólar desengrena. Falou, pessoal. Boa semana a todos. E não esquece de dar o like aí. Dá um like.